Olá, começa agora mais um Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje nós vamos falar sobre regulação das redes sociais, um tema que tem gerado polêmica ao redor do mundo e também no Brasil. Eu converso agora com o professor Ricardo Campos. Ele é coordenador de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil e diretor do Legal Grounds Institute. Professor Ricardo Campos, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença. É uma honra estar com você. Bom, eu quero dizer para os nossos espectadores que o professor está concedendo essa entrevista diretamente de Frankfurt, o que eu redobro aqui o meu agradecimento pela gentileza. Professor, vamos começar explicando, contextualizando, né, exatamente do que se trata. Esse tema de regulação das redes sociais gera polêmica. Eu tenho visto o tema ser tratado como regulação das mídias digitais, até regulação da liberdade de expressão. O que está em jogo, né? De fato, o que está para ser regulamentado, no caso no Brasil, e que já foi alvo de regulação pelas leis da União Europeia? Essa é uma ótima pergunta e para o cidadão da cidadania entender do programa Cidadania, se a gente olhar na história, a gente sempre vai ver que o Estado democrático de direito moderno sempre teve um interesse em regular os meios de comunicação de massa. Então, se você olhar a comunicação normal entre indivíduos, ela sempre teve uma proteção e uma desregulação. Mas à medida que uma tecnologia atinge um vasto número de pessoas, ela tem um impacto na própria democracia. Então, os estados, eles têm interesse em estruturar, não regular no sentido de restringir, mas estruturar. Isso valia para o rádio, valia para a televisão. E agora, como a gente tem novos meios de comunicação de massa, também há esse interesse pela experiência recente dos danos que têm ocorrido. Quando a gente fala em redes sociais, a gente pode tratá-las hoje, elas devem ser tratadas hoje como meios de comunicação, porque é uma diferença grande, né? A produção de conteúdo é feita pelos próprios usuários, os temas são dos mais variados, as pessoas falam meio que ali sobre tudo, é como meio que uma praça pública digital. Ela tem essa característica de meio de comunicação, como TV, rádio, como o senhor citou agora? Essa é uma excelente pergunta, tá? E a gente tem até autoridades que defendem a interpretação que sim. Eu entendo que não. No sentido jurídico, não, mas no sentido coloquial, sim. Eles são, de certa forma, meios de comunicação de massa. Se a gente olhar só o conceito, sem o revestimento jurídico, sim, eles atingem a massa. E aqui a diferença é a que você colocou bem. Enquanto que o meio de comunicação de massa tradicional, ele produz o conteúdo, a plataforma digital, na verdade, ela faz a gestão da liberdade de expressão do conteúdo de terceiros. Então, dada essa diferença, a regulação também tem que ser pensada de forma diferente. Tá, agora, a União Europeia, como eu citei aqui também, ela aprovou recentemente uma legislação, na verdade é um pacote, né, de leis, o Digital Services Act, o Market Services Act, com várias, um conjunto, né, de legislação que regulamenta as mídias digitais, as plataformas digitais. A gente tem um projeto de lei no Brasil, o projeto de lei 2630 de 2020, que foi aprovado pelo Senado, está tramitando na Câmara dos Deputados. E até que ponto, eu pergunto, até que ponto a nossa legislação ela está espelhando o que está sendo regulamentado por outros países do mundo? A exemplo, por exemplo, do que aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que a legislação brasileira ela reflete bastante a regulamentação de proteção de dados pessoais da União Europeia. No caso do projeto de lei que visa a regular as redes sociais, ele está espelhando de alguma forma essa legislação? O senhor acha que ele deveria incorporar algumas experiências, né, alguns artigos dessa legislação como modo de aperfeiçoar o que a gente tem como projeto de lei? Essa é uma excelente pergunta, Marcelo, e a gente tem uma tendência, né, principalmente na regulação de âmbitos dinâmicos e complexos, de absorver experiências exteriores, né?
de fato, uma experiência bem sucedida foi a Lei Geral de Proteção de Dados, que surge na Alemanha na década de 70, é gerida dentro da Alemanha, migra para o plano europeu em 95 e depois em 2016 com um regulamento efetivo. E o Brasil incorpora os pilares centrais dessa lei. O Brasil não inventou a roda novamente. E a tendência agora é seguir o Digital Services Act, que é o que reestrutura a responsabilidade dos intermediários. E também a gente tem que mencionar, na verdade, isso começa em 2017 na Alemanha, aqui na Alemanha, onde eu dou aula, que alguns pilares do próprio DSA surgiram do acúmulo de experiência da legislação alemã. Então, a tendência que eu estou vendo no Brasil, principalmente nas últimas semanas, é de não tentar inventar a roda, não tentar olhar para o passado e falar que o passado é suficiente, não é, e justamente buscar o que há de melhor da experiência já consolidada europeia. As redes sociais, elas têm adotado alguns mecanismos de autorregulação. A gente teve um exemplo emblemático que foi a remoção pelo Twitter da conta do ex-presidente Donald Trump. E vários posts que têm sido apagados, suspensos, contas suspensas. Aqui no Brasil nós tivemos vários casos. Até que ponto as redes sociais têm esse poder de definir o que pode e o que não pode ser publicado dentro de uma rede social? Essa é uma excelente pergunta, Marcelo. Por quê? Primeiro, eles têm autonomia privada. E a gente quer, o Estado quer também que a sociedade civil ela desenvolva, inove e aprimore. Então, assim, o plano da autorregulação é super importante. Por exemplo, essas redes sociais, o que elas vendem para o consumidor final é justamente a moderação de conteúdo. Se ela não é bem feita, você não vai retornar à rede. Se ela é bem feita, o algoritmo ele espelha parâmetros que você procura, então você volta, ele capta a sua atenção a partir dessa moderação de conteúdo. Agora, o que está acontecendo nas novas legislações é que essa moderação de conteúdo, como ela faz a gestão da liberdade de expressão da população, ela tem que incorporar determinados parâmetros públicos, de direito público, para que ela seja, por exemplo, transparente, tenha direito de defesa e vários outros critérios que agora não se estabelece mais na relação entre dois privados, mas numa relação entre direito público, interesse público e ente privado. Então, no caso, por exemplo, da legislação da União Europeia, esse poder de autorregulação das redes, ele já ganhou algum tipo de limite? Sim, esse é um ponto central. Tem diversos mecanismos que limitam e estabelecem, por exemplo, dever de cuidado. Por exemplo, você não precisa entrar no judiciário para remover um conteúdo. Na própria plataforma, ela é obrigada a ter um procedimento simples, em que ela própria te dá uma resposta rápida. Porque eu te pergunto, Marcelo, qual cidadão comum entra no judiciário, entra com uma ação para remover um conteúdo? Ele vai para o sistema de saúde, toma um antidepressivo, mas não entra no judiciário. Quem usa o judiciário são empresários políticos para remover conteúdos, que têm um acesso muito rápido. Então, a União Europeia pensou muito no acesso à justiça da população como um todo, e não jogar para o judiciário, tem um custo de tempo, custo financeiro, e, na verdade, cria uma sensação de acesso à justiça que, na verdade, é um não acesso à justiça. Eu já vi casos aqui aí no âmbito bem pessoal mesmo, de pessoas que tiveram um conteúdo removido ou um tipo de alerta que às vezes a pessoa tem dificuldade de entender por que isso aconteceu. É claro que tem alguns que as coisas ficam um pouco mais claras, segundo as regras de cada uma das redes sociais. Mas o senhor falou agora do acesso à justiça, que dificilmente um cidadão comum, uma cidadã comum, tem esse acesso, tem esse hábito de procurar a justiça para pedir a remoção de um conteúdo, às vezes até por falta de conhecimento ou até por dificuldade de acesso à justiça. Agora, pelas regras, no caso das leis da União Europeia e do que a gente está propondo para a regulação das redes sociais aqui, as pessoas, os usuários que postam nas redes sociais, eles vão ter esse direito de questionar também, porque eu vejo uma certa dificuldade hoje. Você não consegue chegar para uma rede social e perguntar por que o meu conteúdo foi... É um processo um pouco difícil. Essa transparência do porquê da remoção de posts vai ser uma obrigação? Ou tende a ser uma obrigação? Esse é o parâmetro europeu, tá, Marcelo?
No parâmetro brasileiro, você precisa de uma decisão judicial cheia de requisitos, inclusive, e o padrão europeu não é esse. Ele viu que isso não funciona, né? Você joga uma dinâmica lenta, custosa do ponto de vista financeiro, com uma dinâmica muito rápida. Na verdade, o europeu percebeu que quem está na melhor posição para uma defesa mais rápida do direito do cidadão é a própria plataforma. Então, na própria plataforma, se eu abrir meu celular aqui, em alguma plataforma, você acha facilmente, você clica do lado para você estabelecer uma queixa, por exemplo, para remover um conteúdo. E aí abre-se um formulário e você justifica porque você quer que remova. Coloca o seu e-mail e você é notificado, então, com uma justificativa da plataforma, por que não vai remover. Isso acontece no sentido oposto também. Então, você aumenta a transparência. Além desse mecanismo simples, as plataformas são obrigadas a fazer relatórios sobre esses casos e outros casos, para que o poder público e também os juízes adquiram conhecimento para poder decidir futuramente sobre a liberdade de expressão, e não em casos extremamente pontuais de quem entra na justiça. E quando o Estado passa a fazer parte desse processo de autorregulação, como o senhor colocou aqui também, né? Antes era uma relação entre civis, e agora, com a regulamentação, com a regulação das redes, das plataformas digitais, o Estado passa, quer dizer, o direito público passa a ter uma interferência também, um peso nisso. Como é que a gente pensa nesse equilíbrio para que a participação do Estado nessa regulação não descaminhe, não leve aí para um risco de autoritarismo, de enviesamento político, né? Um determinado governo vai para um lado, determinado governo vai para o outro, e assim a regulação vai sendo de acordo com seus interesses. Como criar esse equilíbrio na participação governamental nessa regulação das redes sociais? Marcelo, é uma pergunta muito boa, e geralmente quando toca esse assunto para os meus alunos aqui na Alemanha, eu dou um exemplo muito simples. Na verdade, esse é o risco que todo Estado democrático de direito enfrenta. Por exemplo, quando você tem a polícia, você tem um risco muito grande, são agentes estatais, eles extrapolarem o que está estabelecido na base legal. E até a base legal não pode ser muito vasta, né? Muito aberta para a ação policial, que é uma ação administrativa. E aqui acontece também, há um risco, né? Mas isso é controlado dentro do próprio design regulatório, da regulação, né? E da forma como o deputado Orlando Silva, que é o relator na Câmara dos Deputados, tem levado. Ele é uma pessoa extremamente culta, ele foi o relator da Lei Geral de Proteção de Dados, conhece o direito comparado, tem uma capacidade de interlocução muito grande e absorve justamente esses padrões de proteção do cidadão e proteção também da autonomia privada nesse novo ambiente de regulação das mídias sociais. Agora, um ponto interessante, eu vi um artigo publicado pelo Legal Grounds Institute que defende a liberdade acadêmica de pesquisa nas redes sociais. E aí ele sugere a incorporação, né, pelo projeto de lei 2630, né, de 2020, que está em tramitação no Congresso Nacional, de um artigo que impõe às plataformas o dever de dar acesso a pesquisadores de instituições científicas para pesquisas de interesse público. E como isso funciona na legislação europeia e como seria o alcance dessa liberdade de pesquisadores acessarem dados e informações de instituições privadas? Seria como uma lei de acesso à informação voltada para as plataformas digitais? Essa é uma excelente pergunta. E a ideia nossa no Instituto, né? O Instituto, na verdade, Marcelo, ele é criado num vácuo que a gente percebe no Brasil de democratizar o acesso a conhecimento sobre regulação do mundo digital dentro do Brasil. Então, a gente chama todo mundo que está fazendo regulação para discutir com o público brasileiro. E surgiu a ideia, essa, na verdade, do acesso dos pesquisadores às plataformas surge de uma reforma da lei alemã de 2017, a reforma depois de 2, 3 anos, e eles introduzem essa obrigatoriedade e isso migra para o regulamento europeu, o Digital Services Act, que agora
impõe também essa obrigação. E isso é muito importante porque a gente tem quase que uma caixa preta que gerencia a liberdade de expressão da população. Quando você garante o acesso a pesquisadores que são independentes, que têm interesse de achar erros que muitas vezes nem a empresa vê, né? E tem interesse em ver, porque muitas vezes esses erros não trazem nem repercussão monetária para eles. Então, a construção desse conhecimento através do acesso a pesquisadores, até para a gente depois saber lidar com violações institucionais, violações a minorias, é de extrema importância num ambiente muito dinâmico. E esse acesso de pesquisadores seriam somente de pesquisadores acadêmicos, pesquisadores científicos, ou isso incluiria, por exemplo, os jornalistas, né? Daí a mídia tradicional, ela também teria interesse, como os jornalistas fazem, por exemplo, quando acessam dados públicos. Hoje a gente tem dados abertos, temos a Lei de Acesso à Informação, que eu citei aqui. Incluiria também esse tipo de pesquisa? É uma pergunta excelente que pode ser pensado no design regulatório, né? A gente está pensando aqui numa modelagem acadêmica eminentemente, né? Então, quer dizer, instituições acadêmicas ou seriam instituições, por exemplo, ligadas à sociedade civil. E aí, nesse caso, entrariam também os jornalistas. O que é importante aqui, e aí pensando do outro lado, é também garantir o segredo industrial, né? Sim. Também da autonomia privada. Então, aqui há uma necessidade de sintonia fina entre o acesso à informação, mas também uma proteção do segredo do próprio negócio, né? Isso vai ser feito na medida em que a regulação começar a andar propriamente dita. Agora, levando um pouco para o lado de questões políticas, a questão da democracia, que é muito citada sempre que se fala em regulação das plataformas digitais, especialmente das redes sociais. Nós tivemos no Brasil, em 8 de janeiro de 2023, os atos que aconteceram, os atos, né, chamados atos antidemocráticos que aconteceram na esplanada dos ministérios, com invasão de prédios públicos, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e também do Palácio da Alvorada. Esse fato, ou fatos como esse, como aconteceu também nos Estados Unidos, eles, de alguma forma, no seu entendimento, eles impulsionam a população a ter uma aceitação maior dessa regulação, porque é um projeto polêmico, há um lado que realmente não aceita, que se coloca radicalmente contrário à regulação das redes sociais. E aí nós tivemos esse fato, uma orquestração que teve um impulsionamento, né, um uso de redes sociais para fazer a convocação daqueles chamados atos antidemocráticos, e deu no que deu, né? No final das contas, me parece que, assim, pelo menos a maior parte da população rejeitou as consequências daquele movimento. Fatos como esse podem interferir nesse sentido de conseguir maior aprovação popular e, com isso, até acelerar o processo de aprovação da lei, de conclusão dessa tramitação dentro do Congresso Nacional? Sim, eu acredito que o 8 de janeiro teve um impacto fundamental vamos dizer assim, da redescoberta desse tema. Ele estava já em tramitação na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado, agora na Câmara dos Deputados, e ele vem num momento muito propício, porque a gente tem já aprovado pelo Parlamento Europeu o Digital Services Act, né? Então a gente tem algo em que se apoiar e buscar uma experiência consolidada que foi construída a partir da lei alemã de 2017, a Netzwerk Durchsetzungsgesetz, e claramente 8 de janeiro foi um dos pontos marcantes para reimpulsionar, então, essa temática agora dentro do governo Lula. Uma expressão que tem sido muito citada também, fala-se muito em neutralidade das redes, né, como um campo de discussão pública, enfim, como uma arena pública de produção de conteúdo. A lei pode chegar ao ponto de trazer, de alguma forma, as plataformas digitais a essa neutralidade? Se a gente trata isso como meios de comunicação, não me parece que os próprios meios de comunicação não têm a neutralidade. Os meios de comunicação, eles têm sempre um viés, seja de um lado ou de outro, às vezes do espectro político, ou em determinados temas. É possível a legislação
trazer de alguma forma, mecanismos que levem as plataformas de redes sociais à neutralidade? Então, Marcelo, a gente tem dois sentidos de neutralidade. A gente tem uma neutralidade jurídica, que lida com a relação entre infraestrutura e fluxo de dados, e a gente tem essa neutralidade que você descreveu, que está mais ligada a uma parcialidade na produção de conteúdo, né? Já que os meios de comunicação de massa tradicionais têm uma parcialidade, pois produzem conteúdo, nesse novo ambiente das redes sociais, o conteúdo é produzido por terceiro. Mas, por outro lado, ele é reorganizado por algoritmos que seguem uma lógica também mercadológica de atração, de atenção para vender publicidade, né? E nesse mecanismo, também ele se assemelha aos meios de comunicação em massa, porque a mídia tradicional se sustenta através da publicidade e atração da atenção. Um jornal, para ele se sustentar, ele tem que atrair atenção e tem que vender. Só que aqui a gente tem, pelo ambiente, pela infraestrutura digital, mecanismos como processamento de dados que dá uma acurácia maior e também novos formatos, né, de vídeos, de piadas, de interações que os meios tradicionais de comunicação em massa ou as suas tecnologias não colocavam à disposição da sociedade. E esses processos de regulação das redes sociais, de alguma forma, eles tendem a interferir no que se chama também de tribalização, fragmentação da sociedade, quer dizer, esses algoritmos, né, esse funcionamento por lógica de algoritmos, eles vão direcionando o tipo de conteúdo que cada pessoa recebe de acordo com o seu próprio perfil e criando o chamado viés de confirmação também, quer dizer, trazendo sempre informações de acordo com aquilo que as pessoas acreditam e fragmentando, né, às vezes até dificultando o diálogo entre tribos, entre aspas, entre tribos diferentes. A legislação, de alguma forma, ela tenta quebrar um pouco essa fragmentação, expandir até mesmo nesse direcionamento de conteúdos publicitários, por exemplo? Essa é uma excelente pergunta, Marcelo, e isso a regulação não vai conseguir resolver, né, em primeiro plano ou de forma direta ou rápida, mas a ideia dessas novas regulações é gerar conhecimento, como você disse, o acesso do pesquisador. Aí você tem outra parte da lei. A ideia do conjunto total é gerar mais conhecimento sobre essa nova forma de comunicação e a gestão da liberdade de expressão da população por entes privados numa extensão que até então a gente não estava acostumado, que é, né, como a gente falou aqui anteriormente, a gente estava acostumado com a produção de conteúdo de uma organização. Você tinha a organização e o público, a audiência. Uhum. Agora, a própria audiência é que faz o conteúdo e é organizado ou reorganizado e distribuído por uma lógica que até então não tinha uma disponibilidade tecnológica dentro da sociedade. Professor Ricardo Campos, nós temos mais um minuto de entrevista. Eu vou fazer a nossa última pergunta homenageando o nome do programa. Eu pergunto para o senhor, na sua opinião, o que é cidadania? Olha, Marcelo, a cidadania ela tem um caráter jurídico tradicional, né, que é de vínculo a um Estado enquanto indivíduo. Então, se você tem cidadania alemã ou cidadania brasileira, você tem um vínculo legal com o Estado. Só que cidadania ela não se restringe a esse vínculo legal, ela se expande para a constituição de uma comunidade harmônica, que tem valores harmônicos e cultivam, de certa forma, esses valores de harmonia, de solidariedade. E a regulação das redes sociais vem nessa direção de uma construção de cidadania, tentando vetar ou vedar excessos ou violações dentro dessa nova economia digital. Professor Ricardo Campos, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença, pelo seu tempo. Muito obrigado pela presença no Cidadania. É uma honra falar com vocês. E eu agradeço também a você que nos assiste. Acompanhe toda a programação da TV Senado pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações. Faça como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros que recebem as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Obrigado e até o próximo programa.